grandes nomes dos quadrinhos, eles na verdade acabam imprimindo ao herói aquela coisa de que essa fase é a melhor fase do personagem e o que vem antes, o que vem depois é no máximo regular. Você tem muito isso. A fase do Frank Miller à frente do Demolidor, na fase áurea mesmo do Miller, antes de certos questionamentos ou situações que hoje em dia as pessoas podem torcer o nariz, a fase áurea do Miller é praticamente irretocável. Eu acho que você pouca coisa tem a mudar daquilo. Claro, você tem que ler com a cabeça de que aquilo foi um quadrinho dos anos 80. Aquela coisa green and wheat, muito escuro, muito street mesmo, né? Aquela coisa do herói de rua, mas ela é fascinante. E fica essa coisa de que nada foi feito com o Demolidor que seja muito interessante antes ou depois. Tem gente que defende determinadas fases do Demolidor como boas ou melhores do que a de Miller, né? Tem muita gente que gosta muito da fase de Innocent, a escritora na frente dos textos dele. Eu pessoalmente já não gosto muito dessa fase. Eu acho que ela reciclou certas ideias de Miller e poderia ter sido melhor. Você tinha ali ainda os desenhos do Romita Jr., que estava naquela fase meio plástica, ele vinha dos X-Men, um desenho interessante, mas já começando certos detalhes da arte que ele tem hoje em dia. Eu pessoalmente não acho essa uma grande fase do Demolidor. Eu gosto, eu acho ela interessante, bem escrita, bem trabalhada, mas eu não colocaria de repente num top 10 dos quadrinhos que eu já li na minha vida, ou num top 100 dos quadrinhos que eu já li na minha vida. Mas tem determinados materiais do Demolidor que realmente são muito bons. Eles fogem dessa coisa de que só Miller fez algo pelo personagem. E um encadernado que eu vi da Panini, ele é interessante pelo seguinte: ele traz exatamente um material pós-Miller, extremamente bem escrito, extremamente bem desenhado. Você tem aqui Dan O'Neill é um grande autor, você tem alguma coisa de Miller ainda nesse encadernado, Mazzucchelli e Buscema. Você tem nessa edição que a Panini lançou algumas histórias extremamente legais, extremamente divertidas, extremamente envolventes, que não foi exatamente aquele material clássico de Miller. Essas histórias elas foram publicadas aqui no Brasil, meio espalhadas, algumas coisas nas Super Aventuras Marvel, que era a casa do Demolidor, e algumas coisas na revista do Capitão América. Aquelas histórias que não eram exatamente da cronologia muito forte do personagem foram publicadas lá. Esse encontro, inclusive, dele com um herói do passado, né? Um daqueles velhos heróis da fase western da Marvel. Eu adorava essa história, o Vingador Mascarado. Eu achava muito interessante essa história na época que saiu, e você tem a partir daí uma série de histórias interessantes, um final de relacionamento do Demolidor com a namorada que veio logo depois da fase de Miller. Você tem a participação da Viúva Negra, uma coisa ou outra que você vê uns desenhos bem característicos da Marvel na época, mesmo que não seja aquela coisa que o Miller fez. E muito interessante. E para fechar a edição com uma chave de ouro, você tem uma versão daquela velho esquema da Marvel do que aconteceria se, que são histórias na verdade do que aconteceram na Marvel se tal fato não tivesse ocorrido, se tal fato tivesse sido diferente. Eles fazem essa história que eles chamam de histórias imaginárias, né? Mas até aí nos quadrinhos não são todas. De qualquer forma, é um material bem interessante. Fechando a edição aqui, deixa eu até puxar a página certa, que é exatamente ao que aconteceria se Elektra tivesse sobrevivido. E mostra uma situação do Demolidor, exatamente para onde teria levado esse relacionamento, ou a vida dele teria mudado se Elektra não tivesse morrido na fase de Miller. E quem faz exatamente os roteiros e desenhos é Frank Miller. Ou seja, você tem algo dessa fase maravilhosa de Miller dentro dessa edição, que não é exatamente a fase de Miller, é um que aconteceria se. Eu achei uma edição muito legal, muito interessante. Ela tem aparecido com uns descontos atrativos na Amazon, e numa dessas eu acabei me interessando por ela e acabei adquirindo. É um material excelente, eu já tinha lido praticamente ele todo, mas dessa forma, digamos, mais bonita, né? Porque o formato era aquele formatinho, era um papel meio ruim na época, você tinha a questão da diminuição do texto, o que na verdade não atrapalhava um monte de histórias, mas especificamente as histórias do Demolidor, eu sentia assim um certo, digamos, elas poderiam ser mais exploradas se elas tivessem num tamanho maior, e eu comprei essa edição e eu realmente achei excelente. Se você gosta do personagem, se você gosta da fase de Miller, se você gosta da fase que vem saído do personagem agora, tiver a oportunidade de ler esse encadernado, eu acredito que você vai gostar. Eu sempre digo aqui, eu sou meio repetitivo nesse ponto de que gosto pessoal não é verdade universal, então, claro, você pode de repente não gostar. Se você gosta da fase do Demolidor de Miller, se você gosta muito da fase atual dele, é um quadrinho que você pode se surpreender do quanto ele é interessante ou do quanto ele é muito dinâmico. As histórias são muito dinâmicas, como as histórias da época. Realmente achei o máximo, eu fiquei muito contente com essa compra. Esse é o Review Quadrilatos. Se você gostou, por favor, nos acompanhe, dê seu like. Até a próxima.